Você já sentiu que às vezes as pessoas não valorizam o suficiente você, mas pior do que isso, você já percebeu que talvez você não se valorize o suficiente? E isso eu falo no geral, na sua vida, no dia a dia, na sua rotina diária e também no seu trabalho, na sua profissão, seja ela qual for. Muitas vezes a gente reclama de não ter resultados específicos ou maiores, ou salários melhores, ou vendas maiores, etc. Mas muitas vezes a gente não consegue o resultado que a gente até queria, porque lá no nosso subconsciente a gente não acha que vale aquilo. Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre esse assunto, a gente deu uma saída e esse assunto veio e a gente acabou conversando sobre isso. Isso despertou em mim esse insight, essa vontade de refletir um pouco sobre esse assunto, e eu acabei percebendo que eu mesmo, em diversas situações, em diversos pontos, principalmente no trabalho, eu acabo não me valorizando o suficiente. E quando a gente faz isso, acaba refletindo nos resultados e acaba refletindo também nas coisas que a gente aceita, nos trabalhos que a gente aceita, nos relacionamentos que a gente aceita manter, nas conversas, etc. E tudo aquilo que a gente aceita receber. Muitas vezes a gente tem um nível ali muito baixo, porque aquele é o limite da nossa valorização. E eu acredito que o primeiro passo para mudar isso é você fazer uma autoanálise, você refletir sobre você, sobre o seu comportamento e perceber em que partes da sua vida você está se desvalorizando. Tem pessoas que fazem isso com a aparência, tem pessoas que fazem isso nos relacionamentos, tem pessoas que fazem isso no trabalho, no quanto cobram ou no quanto aceitam de pagamento. Enfim, cada um tem um ponto em que se desvaloriza. Descubra qual é esse ponto ou quais esses pontos, para daí a gente começar a achar maneiras de resolver isso. Mas antes de eu continuar e te dar algumas dicas, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, me acompanha, porque eu estou em um desafio de 1000 vídeos em 1000 dias para ajudar você. Se inscreve aí. Uma outra dica muito importante nesse assunto é você começar a treinar a dizer não para algumas coisas, porque um dos sintomas mais claros de desvalorização é a pessoa que aceita tudo que os outros falam, as sugestões, os pedidos, as negações que as pessoas te dão. Tudo tá bom, tudo eu dou um jeito depois, tá tudo certo. Vai aceitando a vida conforme os outros vão ditando. E pessoas assim só estão fazendo isso porque não acreditam que a opinião dela vale, não acreditam que o tempo dela vale, não acreditam que a capacidade dela vale, as escolhas dela vale. Por isso aceitam as escolhas dos outros. Então comece conscientemente a dizer não para algumas coisas, talvez até algumas pequenas coisas que não são assim tão importantes, que não vão ter um reflexo muito grande na sua vida, mas precisa treinar, precisa repetir para você conseguir se posicionar em situações mais importantes, em decisões mais sérias, só que você vai ter que treinar isso com as menos sérias primeiro. Então, se você já identificou que você tem essa questão, durante essa semana escolha algumas coisas que conscientemente você diga não, mesmo que não faça tanta diferença, mas escolha aquele tipo de coisa que normalmente você diria sim para as outras pessoas, que normalmente você deixaria de lado a sua vontade, a sua escolha, a sua decisão e diria sim para essa pessoa. Escolha uma coisinha durante essa semana e repita ela algumas vezes. Diga não algumas vezes. Se posicione, mostre o seu gosto, a sua opinião, etc. Isso não resolve tudo, mas já é um começo. Uma outra dica muito importante é você sempre procurar estar próximo de pessoas que impulsionam você, que valorizam você, que acreditam na sua capacidade, acreditam no seu conhecimento, acreditam na sua personalidade, acreditam no seu futuro, que você tem um bom futuro, enfim, acreditam que você é bom no que você faz,
que você é gente boa, que você é capaz de alguma coisa. Se distancie das pessoas que não se importam com o que você pensa, não se importam com os seus gostos, não se importam com as suas opiniões ou com a sua capacidade. Esse tipo de gente só vai atrapalhar. E uma outra dica também muito importante é você tomar ações específicas para mostrar o seu valor. A autovalorização, ela não é apenas mental, não é simplesmente uma coisa aí sentimental, mental. Ela precisa ter ação, você precisa colocar isso em prática. Então, durante essa semana, escolha algumas coisas, algumas microações que mostrem que você está nesse processo de se valorizar. Comece a tomar algumas decisões que antes você não tomava, algumas pequenas decisões. Comece a impor a sua vontade, a sua opinião, comece a se vestir de uma maneira que você não se vestia, comece a se comportar de uma maneira que você não se comportava, comece a falar de uma maneira que você não falava, comece a produzir algum conteúdo de uma maneira que você não produzia, não sei o que, mas tenha microações, pequenas ações que talvez não façam tanta diferença assim no cenário total, mas que já vão começar a treinar sua mente para aprender como se posicionar como uma pessoa de valor. E uma coisa importante também é você se mostrar. Depois que você acredita que você tem valor, você se posicionar e mostrar isso na forma como você se comporta, não só em ações, como eu já falei, mas também no seu jeito de se comportar, no seu jeito de falar, no seu jeito de olhar, na sua postura corporal, no seu jeito de andar, de se vestir, no tom de voz que você usa. Tudo isso demonstra um poder pessoal. Pessoas que não se valorizam geralmente andam de ombro baixo, cabeça baixa, pouco contato visual, voz baixa, voz para dentro, evitam ficar de frente com as pessoas, fogem dos holofotes, fogem de fotos, fogem de perguntas, sempre desviam as perguntas e nunca respondem coisas de forma direta. Cancela tudo isso na sua vida e de forma consciente comece a se posicionar. Vai ser estranho no começo? Com certeza vai, e muito estranho. Só vai parar de ser estranho conforme você for repetindo, repetindo e repetindo. Você vai se autossugestionar todos os dias de que você vale, de que você tem um poder pessoal, de que você é importante. Quando você repetir isso todo dia, o seu cérebro vai acreditar, o seu corpo vai reagir, você vai se comportar de acordo com uma pessoa valiosa. E é óbvio que as pessoas vão perceber isso, seus parentes vão perceber, os seus companheiros de trabalho vão perceber, os seus clientes vão perceber, então os resultados vão começar a aparecer na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos e também vão começar a aparecer na sua profissão, as suas vendas vão aumentar, os seus negócios vão melhorar com tudo isso. Eu espero mesmo que isso tenha feito você pensar. Para um pouquinho e reflita em tudo que eu falei. Caso alguma coisa não tenha ficado clara ainda, volte e assiste de novo, porque essa é uma mensagem muito importante que eu espero que entre no fundo do seu subconsciente e você comece a tomar ações sobre isso, porque com certeza isso pode fazer a sua vida mudar. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve, se ainda não se inscreveu, clica no gostei aqui, pega o link desse vídeo e manda lá nos seus grupos, nas redes sociais, para ajudar mais pessoas também, assim como você foi ajudado. E fique esperto nos próximos vídeos, que vem muita coisa boa aí, que vai ajudar você a se desenvolver e o seu negócio a se desenvolver cada vez mais. Grande abraço!